Obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe. Vamos unir.
Bom dia, gente. Bom dia. Você que está aí atrás, bom dia. Bacana, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo, viu? Então vamos lá. Nós vamos cantar mais umas musiquinhas. Agora. Número 9. Número 29, saudando a água, que é sagrada. Quem está aí com o silêncio, ajuda, viu?
Água, água sagrada. Mais uma vez, hein? Água, água, água sagrada. Água, água sagrada. Olha, nós vamos começar a chamar por paróquia, agora a gente 6 horas, para o povo chegar aqui para frente. E já estamos na hora de continuar. Abriu com o sonho número 12. Então é colher a água, reter a água, guardar a água quando a chuva chegar.
Horizonte,
tem gente que pergunta assim, mas esse é seu nome mesmo? Eu falo, é nome. Não fui batizado com esse nome. Mas quando eu aprendi essas cantigas nas casas de farinha, e cantei isso pela primeira vez no Encontro da Série de Espera Feliz. Quem estava naquele Encontro da Série de Espera Feliz? 93, alguma coisa. E aí o povo começou a me chamar de farinhada. Farinhada é quando os quilombolas se juntam naquela casa de farinha para produzir a farinha. E aí o povo vai cantando, jogando os versos, isso sai até casamento com a farinhada. E aí eu fui atrás da Ana Lúcia, que trabalha com essas coisas da energia luminosa. Aí ela falou umas 10 coisas que significa farinhada. Juntamento de pessoas, alegria, festa, celebração, só coisa boa. Então farinhada é coisa boa. Coisa boa. Brincador de causa. Farinhada é brincador de causa, bacana. Agora olha só, nós vamos para os lugares, nós vamos cantar o mantra, a gente iniciar a nossa oração da manhã, para não atrasar. Então nós vamos para os lugares, silenciando o nosso coração, para a gente começar a nossa oração da manhã. E
A gente vai começar com a leitura do Salmo 8. Então, é também uma reflexão sobre o Salmo, depois vamos entrar as capuchinhas. Esse Salmo ele fala um pouco da grandeza de Deus no universo. E essa grandeza de Deus nos revela todos os dias. Yahvé, Senhor nosso Deus, ó poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Tu firmaste qual fortaleza contra seus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando veio o céu, a obra de teus dedos, a lua e as estrelas se fixaram, e é o mortal para dele lembrares, filho de Adão, que venha visitar. Me fizeste pouco menor que um Deus, coroando de glória e beleza, para que administre as obras das tuas mãos. Sobre teus pés tu colocaste ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também, aves do céu, e os peixes do oceano, que percorrem as terras dos mares. Yahvé, Senhor, qual poderoso é o teu nome em toda a terra. Então, esse salmo, o Salmo 8, ele diz a grandeza de Deus. Fala assim, né? Que o dedo de Deus, a mão de Deus, fez o universo. E tudo que há no universo é criação de Deus. Desde o mais pequeno microscópio até a maior galáxia que a gente tem no universo. Ele fala dos peixes do mar, do céu, mas uma citação interessante, ele fala da boca das crianças. Eu não sei se vocês lembram lá no Novo Testamento, Jesus fala das crianças, né? Só tem criança que entrará no reino dos céus. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele está falando de Jesus, Deus. Né? E o Antigo Testamento, vocês sabem, está lá, dizendo do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Israel, né? E todos os salmos que vocês leem na Bíblia tem alguma referência sobre Jesus. Às vezes meio escondida assim, mas todos eles têm relação com Jesus. Depois, mais tarde, depois da mística, a gente vai tentar explicar um pouquinho a história da igreja. Eu digo da igreja porque a igreja é uma só. Jesus não criou várias igrejas, mas uma só. Então a gente vai tentar explicar para vocês essa separação entre Ocidente e Oriente. O Papa João Paulo II dizia que a igreja não podia viver só por pulmão. Então a gente vai tentar explicar um pouco por que dessa separação e tentar conhecer um pouquinho
é riquíssima, muito rica a história da igreja. E tentar entender por que dessa separação. Há pouco tempo atrás, o Papa Francisco foi visitar nosso patriarca Bartolomeu lá em Jerusalém, onde tudo começou, né? A igreja primitiva. E esse salmo diz muito. Ele diz assim no finalzinho, né? Yahvé, Senhor nosso Deus, o Senhor do Deus. Em teu nome, tudo que existe na terra lhe pertence. Infelizmente, nós temos costume de ler a Bíblia, né? Como os padres, eu também faço aqui minha culpa, né? Como diácono, de não explicar alguns trechos que são assim, como foi escrito no grego antigo, nem os gregos atuais já não sabem mais do grego antigo. Então, uma palavrinha que você interpreta errado, modifica todo o texto. E o grego antigo, ele já poucas pessoas dominam, e é complicado. Então os padres, os bispos, o Papa e todo o clero têm a obrigação de tentar pelo menos explicar para as lideranças, só para pensar, quando Jesus falava 2.000, 3.000 pessoas, não tinha microfone naquele tempo. Então, o que estava na frente falava com o que estava atrás, e assim era, né? Porque não tinha como alcançar uma pessoa que estava lá, e tudo com a própria voz, apesar que Jesus é Deus, não tinha poder para isso. Mas sempre perdia alguma coisa, porque se eu passo um recado aqui, ele vai passar lá, mas a essência fica. Então que hoje, no dia, que Deus abençoe esse dia, e que esse seja o primeiro de muitos encontros, né? Entre católicos, ortodoxos e outras denominações. Uma última coisa, me pediram para explicar por que a gente faz a cruz ao contrário. Não, para nós é certo, né? Até o século XII, XIII, vocês também, na igreja católica, do mundo católico, pessoas católicas também, mas a igreja ocidental fazia como nós, depois mudaram por diversas razões. Bom, aqui os 3 dedos, se vocês quiserem também podem fazer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aqui as 2 naturezas de Jesus, a humana e a divina, e aqui na palma da mão o seio de Maria. Então, vamos ver se a gente consegue. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre lembrar, a Santíssima Trindade, as 2 naturezas de Jesus, homem e Deus, e o seio de Maria. Em memória de Francisco de Assis, São Francisco, a gente vai continuando para esse nosso momento de mística, de espiritualidade, e acolhendo então os nossos irmãos e as nossas irmãs, recordando então uma memória, trazendo para a gente esse grande homem que pisou nessa terra há 800 anos atrás. Parece que foi ontem que Francisco saiu da casa do seu pai, onde tinha toda a riqueza, e foi para junto da natureza, sentir Deus na ecologia. E o mais bonito de Francisco, ele cuidava dos leprosos, que eram excluídos da sociedade na época. Em momento nenhum ele foi contaminado com a lepra, nem ele nem praia. Irmão Sol, irmão Lua, é assim como ele tratava o universo.
chamava as formigas de irmãs, os lobos de irmãs. Conta que se ele, pelo caminho, encontrasse uma pequena formiga, ele desviava dela para ela não ser atropelada. E Francisco, nos tempos de hoje, são 11 mulheres que defendem as plantas medicinais, que defendem os territórios quilombolas, os territórios indígenas, onde estão esses saberes do povo. Conta-se também que Francisco, quando ele foi a Marrocos, o sultão que o recebeu dizia que nunca viu um homem tão pobre com tanta riqueza. E quando Francisco foi levado daqui, desse plano, imagina só, ele em Assis, e lá do outro lado do mundo, esse sultão que não era cristão, viu a sua subida ao céu. Tanto que uma parte do Marrocos tem congregação franciscana que não é cristã, é franciscana. Esse homem da ecologia, da terra, do sol, do ar e da lua se faz presente na nossa espiritualidade nos dias de hoje.
Dizem que Francisco sofreu uma pressão de Roma, porque toda ordem tem que ter carisma, né? E ele começou a orar, e fez uma viagem longa até a casa de Clara, eles moravam em lugares distantes, e chegou e pediu para que Clara orasse, para que ele tivesse dado uma resposta sobre qual carisma que a fraternidade deveria ter. Então, Deus revelou para Clara que o carisma de Francisco seria a defesa da vida, em todos os sentidos, a defesa da vida. Eu faço parte de uma fraternidade franciscana, como leigo franciscano, Santa Maria dos Anjos, fica no distrito de Muriaé, uma comunidade chamada Revisada, na Serra do Brigadeiro. E a gente busca no dia a dia viver então essa espiritualidade encarnada da natureza. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Nós somos de Manhuaçu, todas nós. Nós fazemos lá na nossa paróquia parte de um projeto que se chama Provisol, Projeto de Vida Solidária. Nós estamos em Manhuaçu desde 1997, trabalhando com a saúde da mente. Nós aprendemos e passamos para todos os nossos irmãos que como Deus, como nós vimos no Salmo, que Deus criou o mundo, criou a natureza, por fim, por último, Ele nos criou. E nos criou a sua imagem e semelhança. Então nos criou para o bem, para cuidar dessa natureza maravilhosa que Ele nos deixou, que é a terra, nossa mãe, mas para cuidar também, especialmente de cada um, e principalmente de nós mesmos. Porque o mundo foi perdendo essa essência, nós esquecemos dessa maravilha que é ser criado, chamado pelo nome. E Deus nos ama desde a nossa concepção. E muitas das vezes nós passamos a não entender isso e não nos amamos como Ele nos ama. Então esse projeto nos ensina isso. Esse grande amor de Deus por nós e que nós podemos ser felizes, devemos ser felizes porque somos criados para o bem, para a vida e a vida em abundância, como diz em João 10. E é esse o nosso trabalho, levar para as pessoas como trabalhar a nossa mente, de forma que tenhamos saúde, que tenhamos vida plena e levando essa vida plena para todos os nossos irmãos. Muito obrigada a todos. Bom dia. Ela disse que elas são de Manhuaçu, né? Todas elas, mas o único homem aqui é eu, então é todas elas e eu. Muito bem! Uma intervenção muito propícia, né, gente? Muito obrigada, viu? Olha, é uma alegria para nós, nesse momento, recebermos. Muita alegria. Uma salva de palmas, agradecendo mais uma vez. E esse momento está lindo demais. Nós vamos passar para a nossa primeira palestra deste dia, recebendo o pastor Jair Rodrigues Gonçalves, que vai falar para nós sobre ecumenismo e ecologia. Vamos receber ele cantando? Seja bem-vindo, bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, bem-vindo, Senhor. Pastor, bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, Senhor. Não importa se você fez o seu nome. A cada
Alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Um bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu me sentar aqui. Eu quero introdutoriamente dizer da minha alegria e ainda do fato de eu me sentir honrado em poder participar desse momento de vocês. Eu entendo que momentos como esses, eles são significativos e eles são também transformadores, porque nós nos edificamos na comunhão, nós nos transformamos na comunhão. E já que o nosso tema hoje é feminismo e ecologia, eu já quero de início dizer que ecumenismo, no meu entender, se faz com pessoas, é no envolvimento, é no trato pessoal que nós construímos de fato uma realidade ecológica. Mas o nosso tema é ecumenismo e ecologia. Ecumenismo e ecologia. Eu quero chamar a atenção para o fato de que essas duas palavras, ecumenismo e ecologia, elas nascem, surgem de uma única palavra. Oikos, do grego. Oikos. Tanto ecologia como ecumenismo, como também economia. Todas três palavras fundamentais nessa nossa fala de hoje, elas se originam de uma única palavra chamada oikos. Mas o que quer dizer esse oikos, ou oikos, como diz alguns? Oikos, numa tradução simples, muito simples, quer dizer casa, quer dizer morada. Porém, uma professora especialista em grego, professora Maria Beatriz Florenzano, ela disse que a palavra oikos, ela está também impregnada de sentido mais profundo ainda. Segundo ela, oikos corresponde a uma unidade autossuficiente de produção e consumo, do qual dependia a sobrevivência do grupo, subtendendo também uma determinada organização política. Então, nesse sentido, oikos não é apenas uma casa. Nós poderíamos dizer que todo oiko constitui uma casa, mas nem toda casa era necessariamente um oiko. Essa palavra pressupõe também um nexo de relacionamentos, uma certa quantidade de envolvimento pessoal. Bem, mas se oikos diz respeito à produção e consumo, aí nós entramos na impossibilidade de separarmos o conceito de ecologia de economia, que não é exatamente a mesma palavra, assim é. Mas se hoje corresponde a uma realidade política, social e econômica, então fica difícil de nós falarmos sobre oikos sem entendimento da crise ambiental que nós vivemos, divorciado disso tudo, da economia, do social. Então, se nós estamos falando de oikos, também nós estamos falando de ambiente. E se estamos falando de ambiente, tudo tem a ver com aquilo que nós estamos vivenciando intensamente, que é a chamada crise ambiental, ecológica.
Eu penso que nesse sentido nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: a terra inteira chora e geme, esperando pela sua redenção. Bem, olha, lugar de relacionamentos sociais, de produção, de consumo. E ecumenismo? Ecumenismo faz parte de uma série de outras palavras que se derivam de oikos. Oikomi significa mundo habitável. Agora, a minha fala não será longa, mas eu queria explicar os 4 estágios pelos quais essa palavra oikomi, que quer dizer ecumenismo, ela passou. Primeiro, ela passou por um sentido geográfico, um significado geográfico. Oikomi tinha a ver com o significado geográfico. Os escritores clássicos usam o termo oikonomi para opor a realidade dos mundos gregos, para opor a realidade do mundo dos gregos ao espaço cujos habitantes não eram conhecidos. Então nós tínhamos o espaço onde moravam os gregos e o espaço onde moravam os outros. O espaço onde moravam os gregos era o oikonomi. Os escritores clássicos apontam esse significado. Então, até no final do século IV a.C., esse termo era usado nesse sentido e ele se refere àquela extensão do Império Grego que foi realizado por Alexandre Magno, que estendeu o seu império do Mar Egeu até no noroeste da Índia. Então esse espaço dominado pelos gregos era oikonomi, e os outros espaços desconhecidos não eram oikonomi. Então é que um sentido geográfico. Mas havia um outro sentido, que era o sentido cultural. Veja bem, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, estendeu o seu império, como disse, ali do Mar Egeu até no noroeste da Índia. E nesse expandir o império, ele se defrontou com povos diferentes. Por exemplo, os egípcios, os sírios, os semitas, os caldeus, os persas. Então eram culturas diferentes. E por serem culturas diferentes, eles entendiam que eles tinham que determinar ou criar um ideal que pudesse unificar todo esse grande império. Algo que as pessoas pudessem olhar e falar assim: esse aqui é o padrão. E aí surgiu o padrão grego, e que de certa forma vigora até hoje. Por exemplo, o padrão grego de beleza, é o que vigora até hoje. Então, o homem grego ele surgiu como elemento unificador e totalizante até hoje, de certa forma. Um escritor famoso, chamado Júlio de Santana, ele disse o seguinte: o helenismo trouxe consigo entre o século III a.C. e durante todo o período que Roma dominou o mundo mediterrâneo, o conceito de indivíduo cosmopolita como representante da verdadeira humanidade. Surgiu assim a oposição entre o helênico e o bárbaro, entre o civilizado e o inculto. Então, o segundo sentido da palavra oikonomi é cultural. É um homem idealizado, é um homem total, segundo os padrões gregos. Então nós estamos seguindo a história. Mas o oikonomi, e nosso assunto é ecumenismo, de onde vem a palavra oikonomi, também possui um sentido político. Com a morte de Alexandre o Grande, e agora já chegamos no século III, o poder do Império Grego começa a fragilizar-se. Aí surge outro poder, circundando ali as águas do Mediterrâneo. É o poder do Império Romano, já no século III. A partir do momento em que o Império Romano domina toda aquela área do Mediterrâneo,
eles passam a se referir ao mar Mediterrâneo como Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Já era o domínio político, o domínio que ascendia e que dominou o domínio do Império Romano. Mas, meus irmãos, oikoumene está na Bíblia também. Então, a palavra de onde surgiu o ecumenismo está na Bíblia também. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento 15 passagens onde aparece oikoumene. 15 passagens. Nós temos oikoumene no sentido de mundo, isso no Novo Testamento. Nós temos oikoumene no sentido de cultura helênica, no Novo Testamento. Nós temos oikoumene no sentido de Império Romano, no Novo Testamento. Então, oikoumene é Bíblia. Mas essa palavra, oikoumene e ecumenismo, tomou força a partir do Concílio de Constantinopla, 381, que se referiu ao Concílio de Nicéia como sendo um concílio ecumênico. Percebe como essa palavra ecumenismo foi tomando forma? Mas agora, de fato, oikoumene, ecumenismo, ele acendeu-se no meio da sociedade, no meio da igreja, no momento dramático da história da igreja, do século XVII, quando a igreja já dividida, entrava em conflitos sangrentos após a reforma protestante. Conflitos que dilaceravam os cristãos, que destruíam vidas. Aí surgiu a palavra ecumenismo, oikoumene. Eu quero dizer para os senhores que eu tive a felicidade, desde cedo, de ter uma formação aberta ao diálogo. Eu agradeço a Deus pelo meu discipulador, pelo meu tutor, que era uma pessoa muito além do seu tempo. E numa época em que as religiões se gladiavam também, ele mostrava o caminho da aproximação. E depois os próprios fatos da vida foram me mostrando que há necessidade do diálogo interreligioso, intrarreligioso, interreligioso. Minha formação teológica foi num seminário eclético. Seminário protestante, mas eclético. Não era uma só denominação. E isso foi importante para mim, porque dentre os protestantes, evangélicos, também há muita distinção. E lá eu aprendi, na convivência com o outro, é muito importante, é muito significativo. E com outro texto, eu aprendi isso. E depois, no decorrer da vida, eu fui me envolvendo com pessoas de outras religiões. Aqui mesmo em Caratinga, quando aqui cheguei há 30 anos, durante um ano eu frequentei ali com os carmelitas, o curso de grego e latim. Eu já havia feito isso no meu seminário, mas então o professor Leonardo, um grande amigo, nos convidou, a mim e o outro pastor, e nós fomos. Então nós estávamos constantemente ali com os postulantes, hoje certamente já são padres, e isso ajudou na minha formação. Então eu agradeço a Deus, porque eu pude entender desde cedo que o outro é significativo para mim, que o outro é significativo para a sociedade. Bem, nós estamos falando de oikoumene, nós estamos falando de ecumenismo. Uma definição boa de ecumenismo que eu trago para nós agora é aquela do ponto de vista cristão, porque pode ser visto em outros aspectos também. Do ponto de vista cristão, pode-se dizer que ecumenismo é um movimento entre diversas denominações cristãs na busca do diálogo e cooperação comum, procurando superar as diferenças históricas e culturais e atingir objetivos comuns a toda a sociedade. Então, nesse sentido, nós reafirmamos a necessidade de nós nos aproximarmos. Então não é uma aproximação que não tenha um fim de necessidade, mas necessária
uma aproximação, um diálogo franco, cordial e respeitoso entre nós, em favor da vida planetária, em favor da vida comum. O diálogo nesse momento, ele é fundamental. Há um sociólogo cristão chamado Peter Berger. Peter Berger usa a expressão chamada anomia. Ele usa duas, ele usa nomos e anomia. Nomos é ordem, em grego também. Anomia significa desordem. Desordem psicológica e social. Aí Peter Berger diz que a Terra, ou aliás, usando a expressão dele, eu posso dizer, nós estamos vivendo numa terra, numa anomia, uma desordem, que se estende no aspecto psicológico, dado estamos aí no século da depressão, é uma desordem social e é uma desordem estrutural, física, de todo o sistema planetário. De todo o sistema planetário. Eu começo dizendo que a rede urbana, vamos começar pela rede urbana, cidades, ela é desigual e excludente. A rede urbana, ou seja, as modalidades de ocupação do solo, a forma como o solo é ocupado, sua dinâmica, sua forma de reprodução espacial, implica diretamente na administração dos recursos ambientais no mundo de hoje. Ou seja, as cidades, da forma que elas existem, elas estão influenciando profundamente na questão ambiental. De modo que é possível falar que as cidades hoje são símbolo máximo do espaço artificial criado pelo homem. Espaço artificial criado pelo homem. Observem que a cidade necessita hoje de um volume de materiais, água e energia de tal forma, de tal grandeza, que ela se tornaram o epicentro da crise mundial, da modernidade. Então a crise, ela está basicamente, existe, permanece basicamente por causa das cidades. As cidades ocupam hoje um dado interessante, 2% da superfície da Terra. As cidades. Mas contribuem com 76% do consumo de madeira industrializada e 60% da água doce. As cidades. Uma cidade como São Paulo, que tem quase 12 milhões de habitantes, ela precisa de uma área 58 vezes maior do que ela para mantê-la. Agora veja, se esse padrão se estende por todas as outras cidades, nós iríamos precisar de 3 planetas Terra para caber toda essa anomia, esse consumo desenfreado. Outra coisa importante que nas minhas leituras eu estava observando, desde meados do século passado, o crescimento das grandes cidades, ele se deslocou vertiginosamente das grandes cidades do primeiro mundo para o terceiro mundo. O que eu quero dizer com isso? Que as grandes cidades do primeiro mundo já não crescem mais como as grandes cidades do terceiro mundo. As cidades do terceiro mundo estão crescendo mais. Então nós temos aí cerca de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Cerca de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. E aí nós contamos das 15 maiores metrópoles, as megalópolis, 12 estão no terceiro mundo. 12 das 15 maiores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o bolsão de pobreza está aumentando.
A miséria está aumentando. A violência está aumentando. Nos países pobres. Terceiro mundo. Mas em quais aspectos essa violência está aumentando? Eu digo, no trânsito. A violência está aumentando nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos pai e filho. A violência econômica existe, a violência social existe. Outra coisa interessante, a gente vai lendo e vai descobrindo. E vivendo também, né? Já não faz muito tempo que se falava, morar na cidade é bom. Cidade, pessoas civilizadas, cidade é bom, morar na cidade é bom. Morar na roça não serve, morar na cidade é bom. Cidade tem tudo. Olha o que se transformaram nas cidades. Olha em que as cidades se transformaram. Penso que já é época, já é momento de nós repensarmos as nossas atitudes com respeito ao ambiente, com respeito às cidades. Porque elas já não têm mais o refinamento que a palavra cidade tem. Tinha. Bem, por outro lado, eu preciso também afirmar, dentro dessa visão comunista, comunismo, que o nosso mundo tem se tornado um mundo sedento. Nosso mundo tem se tornado um mundo sedento. Hoje a água, ela se tornou um recurso estratégico. Hoje já não se fala só em água, fala assim, recurso hídrico. Quando a gente fala em recurso hídrico, observe que já tem a conotação econômica aí. Ela se tornou um recurso estratégico. E agora para frente, mais estrategicamente se falará e se verá a água. E ela passa a fazer parte da estabilidade social, interna da balança na arena internacional, eu diria. Então, quando se fala em recurso hídrico, recurso estratégico, nós estamos falando de uma balança que tem para lá, que tem para cá, internacionalmente. Água tão valiosa está se transformando num recurso econômico só. Veja bem, 90% do nosso corpo é água. 2/3 do nosso peso médio é água. Sem água seria impossível o surgimento da vida. E tampouco as grandes nações interferindo na história da humanidade, elas nasceram ali, próximas do curso d'água. Na nossa cidade de Caratinga, podemos dizer que grande parte dela é quase dentro da água. A água está se tornando capital hidrológico mundial. Olha a transformação, olha como as coisas são. Mas é fato também que 97% da água do mundo corresponde às águas dos oceanos, mares e lagos salgados. 97,5% é água salgada. 2,5% corresponde à água doce. Mas é verdade que esse 2% está indo para sustentar esses 7 milhões. Seria o suficiente. Então, por que o mundo, e principalmente as razões porque essa falta de água tem se acentuado? Primeiro ponto, questão natural, a distribuição irregular natural da água. Tem lugares que tem água, tem lugares que não tem. Isso é natural. Outro aspecto, a expansão demográfica. A população aumentou. Está aumentando. Sou da época que falava-se que o mundo tinha 6 bilhões de habitantes. Agora nós já temos 7 bilhões. Então só na minha época só aumentou 1 bilhão. É muita coisa.
Outro aspecto que leva a essa escassez de água, a degradação ambiental. O homem está destruindo o ambiente. E essa degradação ambiental provoca, o que nós já sabemos, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Você imagina bem, quantos aqui são de Caratinga? Levanta a mão, por favor. Quem é daqui? Pronto, um grande número de pessoas. Caratinga é uma cidade agrícola. Caratinga é uma cidade que sempre pendeu com um clima mais frio. Caratinga é uma cidade que chovia semanas inteiras. Há coisa de 20 dias, conversando com o pessoal da Copasa, e eles me disseram: olha, se nos próximos 10 dias não chover, vai faltar água em Caratinga. Espantoso e dramático. Espantoso e dramático. Mas o que mais produz essa escassez de água? As barragens. Por quê? Quando se faz uma barragem, acontece a elevação da taxa de evaporação. E você também destrói os sistemas naturais provedores de água. As barragens fazem isso. A água pode vir a tornar-se a mais nova commodity mundial. São as commodities. Por exemplo, o minério de ferro é commodity. Os grãos são commodities. A água pode ser também. Quando Pedro Vaz de Caminha escreveu sua carta, lá no Descobrimento, em 1500, ele disse que o Brasil era o país, a terra que estava descobrindo, né? Era o país de muitas águas, que havia muitos rios, abundância. Hoje nós enfrentamos seca, e às vezes chuva. É nesse sentido, meus amigos, que nós voltamos à economia. É nesse sentido que o ecumenismo precisa de estar presente. É preciso intensificar o diálogo entre as religiões, intra-religiosamente, interreligiosamente, ecumenicamente. Nós acreditamos, nós os cristãos, acreditamos mesmo em Deus. Nós temos laços profundos e a fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, a nossa casa comum, o lugar onde nós vivemos, onde nossos filhos estarão, nossos netos, nossas gerações futuras. O professor Maurício Gottman, ele se referindo a essa escassez de água, ele diz assim: antes que o arco-íris desapareça. Ele chama a atenção para atitudes que devem ser tomadas antes que o arco-íris desapareça, ou seja, antes que não haja mais nada. E esse seria breve. É tempo de homens e mulheres cristãos conscientes de suas responsabilidades como cristãos marcharem em prol de uma causa comum, superando barreiras. A partir dos anos 80 surgiu uma terminologia, uma expressão que não era tão usada até então, chamada mudanças climáticas. A expressão ela tomou força a partir dos anos 80. E ela diz respeito às alterações drásticas do clima da Terra, decorrentes das transformações naturais, especialmente a partir da Revolução Industrial. Essas mudanças climáticas, elas têm origem na atuação do homem, se fortaleceram muito a partir da Revolução Industrial. Por isso elas são consideradas essas mudanças antropogênicas. Quer dizer, o homem fez, é o homem que faz, não é simplesmente natural. E essas transformações, essas mudanças, elas são sem precedentes. Sem precedentes. Veja um dado interessante. Comparativamente ao período pré-moderno, a concentração de
dióxido de carbono aumentou 30%. E a de metano aumentou 100%. Olha para onde nós estamos indo. As mudanças climáticas incluem os mais diversos fenômenos. Então, quando fala de mudanças climáticas, tem muita coisa envolvida. Sendo mais preocupante o efeito estufa, o global warming, o efeito estufa, né? É um termo da língua inglesa que quer dizer aquecimento global. Crescimento global, ou efeito estufa, ou global warming. Esse global warming resulta do aumento da quantidade dos chamados gases de efeito estufa lançados na atmosfera. A pesquisa recente ela disse que 10% da emissão dos gases relacionados ao efeito estufa em níveis global resultam dos motores da explosão dos automóveis. Então, quer dizer, nós e nossos automóveis estamos fazendo isso. Os grandes incêndios florestais também provocam efeito estufa. Agora, uma novidade, talvez, para muitos de nós aqui: 50% das chamadas emissões antrópicas, aquelas produzidas pelo homem, resultam da agropecuária. Interessante. Outra coisa, os países centrais, aqueles chamados primeiro mundo, detêm a maior responsabilidade pelo problema, mas não aceitam. Não querem fazer acordo para superar essa anomia. É preciso repensar articuladamente ambos os conceitos: economia e ecologia. Entendendo que o equilíbrio será possível exclusivamente com uma economia pensada ecologicamente e uma ecologia atenta à capacidade de beneficiar um conjunto mais amplo possível na sociedade. Nessa questão de água, é importante frisar que os desertos estão aumentando. Os desertos estão aumentando. O que é um deserto? De modo geral, desertos são regiões caracterizadas por precipitações pluviométricas inferiores a 100 milímetros de água por ano. Sobe pouquinho ou nada. O deserto do Atacama, no Chile, recordista mundial de aridez. Durante 45 anos, veja bem, entre 1919 e 1964, não recebeu uma gota de chuva. Uma gota. Agora nós temos que distinguir deserto de deserto, né? Tem o deserto que é natural e tem o deserto que o homem fez. O deserto natural ele tem uma fauna própria e às vezes até uma flora própria. O deserto natural. O deserto feito pelo homem ele não tem nada. Não tem nada. O que provoca os desertos? Todos nós não sabemos. Uso abusivo de agrotóxicos, superexploração do solo, desmatamento, queimadas, irrigação descontrolada, destruição do equilíbrio hidrológico dos rios, pastoreio excessivo. Mas olha,